Dia Ministro. Aí, um ótimo dia para você. Hoje é terça-feira, dia 4 de novembro de 2025. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília, e participam do programa de hoje colegas convidados de rádios e portais de norte a sul do país. Bem-vindos todos. E se você chegou agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e hoje eu, meus colegas e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, estaremos com você nessa próxima hora. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que integram a empresa Brasil de Comunicação. Para você nos acompanhar nessa entrevista, são muitos os caminhos. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.abc.com.br. Lá, além da TV ao vivo de todos os programas que a gente tem no ar, você também acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, está terminando o ano, época de muito movimento nos aeroportos brasileiros, e a aviação civil brasileira comemora aí um desempenho histórico com recorde de movimentação. São 54 meses consecutivos de crescimento. Vamos falar também sobre as novidades na infraestrutura portuária brasileira, que receberá mais de 1,3 bilhão de investimentos privados para a modernização e ampliação da capacidade em terminais estratégicos. Na última sexta-feira, dia 31, ao lado do presidente Lula, o ministro participou da entrega das obras de requalificação do terminal portuário de Outeiro e do Aeroporto Internacional de Belém, no Pará, ambas aí prontas para receber os participantes da COP30 que já estão chegando por lá. COP30 que começa essa semana. Ministro Silvio Costa Filho, obrigada pela presença. Bom dia, ministro. Olha, bom dia a você. Quero lhe parabenizar pelo programa, pela audiência, cumprimentar a todos que fazem a Rádio Gov, que fazem o Canal Gov, um instrumento tão importante, né, para a sociedade poder acompanhar as ações e, naturalmente, o que está sendo feito pelo governo federal e falar um pouco sobre o momento que vive o nosso país. Prazer. Sem dúvida, o prazer é todo nosso. Já quero começar falando de aeroportos. A gente está chegando aí ao final do ano, né, ministro? É época de muito movimento. A aviação civil registrando aí, como eu mencionei, já são 54 meses consecutivos de batendo recordes. COP30 está aí, muito movimento. Quero saber um pouco como é que está aí a aviação civil. Olha, primeiro estou muito feliz, cara. Primeiro que a gente está tendo o melhor ano da história do turismo brasileiro. Como também a gente está tendo automaticamente o melhor momento no volume de passageiros da história do país. Para você ter uma ideia, quando o presidente Lula assumiu o governo em janeiro de 2023, nós tínhamos tido no ano de 2022, 98 milhões de passageiros. Nós estamos terminando o ano agora com mais de 128 milhões. Ou seja, em 3 anos do governo do presidente Lula, já são mais de 30 milhões de passageiros a mais incluídos na aviação do país. Isso é um crescimento em média em mais de 10%. A gente teve esse ano agora a melhor movimentação da história até setembro. Já foram mais de 100 milhões de passageiros e a nossa expectativa é que esse ano nós possamos chegar até 130 milhões. O que é que significa dizer, Karine? Que em menos de 3 anos do governo do presidente Lula, do nosso governo, já foram incluídos mais de 30 milhões de passageiros na aviação do país. Isso significa o fortalecimento do turismo de negócios, o fortalecimento do turismo de lazer, já que a cada 4 turistas que chegam a uma cidade é uma oportunidade de emprego e de renda que é gerado para a população. A gente está tendo um crescimento no turismo nacional em torno de 10%, ou seja, os brasileiros estão viajando cada vez mais
para o Brasil, movimentando as economias regionais e o turismo internacional batendo todos os recordes. No ano de 2024, nós tivemos um crescimento em 14%, saindo de 7 milhões de estrangeiros que vieram para o Brasil para mais de 8 milhões e meio de estrangeiros, e esse ano nós vamos passar de 9 milhões e meio de estrangeiros visitando o Brasil, com a média de crescimento no turismo internacional em mais de 10%. Você tem uma ideia? A média histórica do Brasil foi de 6 a 7 milhões de passageiros, desses últimos 10 anos. Nesse período agora, o Brasil está tão procurado, né, por agentes econômicos internacionais, tem muita gente de outros países da América do Sul, da América Central, da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, que cada vez mais querem vir para o Brasil. Não só para fazer o turismo de negócios, para fazer negócios aqui no Brasil, como também para fazer um turismo de lazer. E isso tem impactado fortemente o crescimento do turismo internacional, que isso, você sabe, o turismo é uma indústria limpa, é uma indústria importante para a economia brasileira, e é por isso que eu tenho trabalhado muito ao lado do presidente Lula, para que a gente possa avançar em políticas de fortalecimento à aviação brasileira, que vai desde fortalecer as companhias aéreas, vai desde ampliar a aviação regional, como também investimentos aeroportuários, já que a gente está fazendo, Karine, hoje o maior volume de investimentos aeroportuários da história do país. E vamos falar bastante sobre isso ainda, mas vou dar oportunidade aos colegas também. Vamos viajar ao país? Maior prazer. Então vamos embora. Vamos direto, ministro, aqui para a Rádio Nacional de Brasília. E aí a gente fala também com a Rádio Nacional da Amazônia e Alto Solimões, porque o Renato Ribeiro está lá, já nos esperando. Oi, Renato, um ótimo dia para você. Olá, bom dia, Karine, bom dia, ministro. Ministro, um tema que é muito... um tema que é muito caro aos passageiros de avião é a questão da cobrança de bagagem, né? Qual é a posição do governo da regulamentação desse tema, que está agora lá no Senado? O que o governo defende para poder solucionar esse caso aí dessa cobrança ou não das bagagens, ministro? Olha, eu defendo que cada vez mais a gente possa tentar buscar a redução do custo do preço das passagens aéreas no Brasil. Você sabe que desde a pandemia houve uma inflação das passagens no mundo. Por quê? Porque houve uma queda na produção de aeronaves no país, no mundo. Para você ter uma ideia, antes da pandemia, nós tínhamos a fabricação de em torno de 1.950 aviões por ano. Era que o mundo fabricava de grandes aeronaves. Em 2024, nós tivemos um crescimento de 1.830 aeronaves, ou seja, houve um crescimento, houve uma queda em mais de 100 aeronaves no mundo. Então está faltando aviões no mundo, porque cada vez mais as aéreas querem comprar aviões e não estão conseguindo porque a indústria não está dando conta. Eu defendo claramente que não haja cobrança no preço da bagagem. Por quê? Porque a gente já paga um custo alto na passagem, e eu defendo que essa taxa, ela não seja cobrada a taxa de bagagem. Entretanto, é importante que o Congresso Nacional ele possa discutir a taxa de bagagem internacional para voos internacionais. Por quê? Porque caso o Congresso aprove a não cobrança de taxas para bagagens em voos internacionais, isso pode afastar companhias aéreas internacionais que operam cobrando bagagens fora do Brasil. Então, o que é que eu defendo? Eu defendo que aqui no país a gente não tenha o aumento da bagagem, né, dessa taxa, mas para voos internacionais a gente possa liberar o mercado internacional e automaticamente a gente fazer a cobrança dessa taxa, porque essa é uma política internacional e nós temos que
fortalecer e respeitar a política de céus abertos, que esse é o diálogo internacional que a gente vê no mundo. Agora, um dado importante é que nesses últimos 2 anos e 10 meses do governo do presidente Lula, nós já tivemos uma queda em mais de 6% no custo da passagem no Brasil. E eu quero aproveitar, Karine, e fazer um apelo ao povo brasileiro, porque é importante que a gente possa comprar no Brasil passagens com mais planejamento, como acontece nos Estados Unidos e como acontece na Europa. Aquele cidadão, aquele brasileiro ou brasileira que vai viajar, é muito importante, dentro do possível, ele comprar passagens com mais antecedências. Por quê? Porque se você comprar uma passagem com 2, 3, 4, 5 meses antes, por exemplo, Brasília, Recife, você compra trechos a 400, 500, 600 reais. Se a gente deixar para comprar 2, 3, 4, 5 dias antes, essa passagem está R$ 1.500, R$ 1.800, R$ 2.000. Então, a gente tem trabalhado para incutir na cultura do brasileiro que o brasileiro comece a comprar passagens com mais antecedência e ele possa ter o seu planejamento. Sabendo que, por exemplo, você é jornalista, surgiu a entrevista de última hora amanhã para você em São Paulo. Você tem que comprar de todo jeito essa passagem para ir a São Paulo amanhã. Mas dentro do possível, é muito importante que o povo brasileiro ele possa fazer o seu planejamento da viagem. Apesar de tudo isso, a gente está tendo um grande crescimento na aviação brasileira. A gente está trabalhando, Karine, para fortalecer as companhias aéreas no Brasil. Não esqueça que no governo Bolsonaro, 3 companhias aéreas passaram por um processo de recuperação judicial. Nós enfrentamos a Latam saiu do processo de recuperação, a Gol entrou no processo de recuperação judicial, saiu. A Azul também entrou e deve estar saindo agora em novembro ou em dezembro. Então, a gente está fazendo um grande programa de reestruturação das companhias aéreas do Brasil para que a gente possa fortalecer a aviação e automaticamente fazer com que mais brasileiros e brasileiras eles possam viajar pelo Brasil, sobretudo com olhar para a aviação regional. Ministro, rapidamente, eu já quero avançar aqui nas rádios, mas só como a gente está nesse assunto, só para a gente situar quem nos ouve, quem nos assiste, que não é um passageiro frequente, especialmente, hoje, né, a gente tinha uma franquia aí de até 10 quilos de bagagem, né, ministro? Como é que está hoje? E tem alguma coisa que o governo possa fazer ou realmente tem que esperar o Congresso? Olha, a gente tem que esperar o Congresso, porque isso é uma questão também de livre mercado. Perfeito. As companhias aéreas elas têm a sua liberdade de poder fazer as suas operações mercadológicas. Então, nós não podemos chegar dentro de uma empresa aérea e dizer, olha, eu quero que a passagem baixe ou eu quero tabelar o preço da passagem. Por quê? Porque nós temos que respeitar as empresas aéreas, que elas funcionam através do livre mercado. Entretanto, eu tenho trabalhado muito ao lado de toda a nossa equipe para buscar alternativas de reduzir o custo da passagem. Por exemplo, o combustível da aviação brasileira. No governo do presidente Lula, no nosso governo, já foram reduzidos em 22% o custo do QAV, ou seja, o preço do combustível que impacta fortemente no custo do voo. A gente está trabalhando para reduzir a judicialização. A gente tem trabalhado para ofertar crédito. Agora, em dezembro, nós vamos ter, pela primeira vez na história do país, a primeira linha de crédito do Brasil. Serão 4 bilhões que serão ofertados para que as companhias aéreas elas possam pegar esses recursos e poder fazer investimentos nas companhias aéreas. Compra de novas aeronaves, requalificar aviões existentes. Pra você ter uma ideia, tem companhia aérea hoje no Brasil que ela tem 10 aviões em solo, não conseguem viajar pelo Brasil porque não tem o dinheiro para comprar o motor, que cada motor de avião é mais de 10
milhões de dólares. Então, a gente está fazendo um grande programa de reestruturação das companhias aéreas no Brasil. Vou lhe dar um dado, Karine. Na pandemia, os Estados Unidos aportou, entre crédito e recursos do governo americano, 50 bilhões de dólares nas companhias aéreas americanas. A Alemanha aportou o equivalente a 18 milhões de dólares entre crédito e recursos do OGU alemão. A França, 12 bilhões de dólares entre OGU e crédito. Portugal, 6 bilhões. Eu pergunto a você, o que é que foi feito na pandemia para ajudar o que é que o governo brasileiro fez para ajudar essas companhias aéreas? Nada. Não foi feito nada de apoio. Então, por isso que todas elas entraram no processo de recuperação judicial e agora, sobre a liderança do presidente Lula, a gente está reestruturando as companhias aéreas do Brasil, tem dado todo o apoio para que a gente possa fortalecer a aviação e, sobretudo, fazer com que mais brasileiros eles possam viajar pelo Brasil. Então é isso. Então quem viaja hoje tem que pagar a bagagem. Não, no Congresso ainda não foi aprovado, né? Mas a regra nova está valendo. Não, a regra nova ainda não. Não está. O processo foi aprovado na Câmara, ele seguiu para o Senado e as discussões agora acontecem no Senado. Por enquanto as regras são as mesmas, não houve nenhuma mudança e qualquer dúvida pode procurar a ANAC ou o próprio Ministério de Portos e Aeroportos. Maravilha. Vamos seguir, ministro. Vamos embora lá para o seu estado. Vamos lá a Petrolina. Vamos falar com a Rádio Grande Rio AM. Michael Galvão está com a gente. Oi, Michael. Ótimo dia para você. Olá, gente. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Meu conterrâneo aqui de Pernambuco. Ministro, ano passado o senhor esteve aqui em Petrolina para participar da inauguração da reforma do aeroporto Senador Nilo Coelho, que inclusive esse ano teve uma grande batalha para garantir a rota Petrolina-Recife, que o senhor, com toda a sua força política e do governo federal, garantiu. E houve até ampliação. Recentemente houve também a questão do impacto econômico e logístico de um novo voo, que é Petrolina-Salvador. O Ministério, enquanto, vamos dizer assim, defensor de novas rotas, tem colocado o aeroporto de Petrolina como uma grande ponte de ligação entre várias regiões do país? Olha, Michael, primeiro cumprimentar você, lhe parabenizar pelo trabalho. Em breve nós estaremos voltando aí ao sertão do São Francisco, e essa é uma região muito importante para o desenvolvimento de Pernambuco, da Bahia e do Nordeste brasileiro. É uma região estratégica do ponto de vista da fruticultura, é uma região que vem crescendo muito, mais do que a média do Nordeste. Petrolina hoje é um grande hub de serviços, como também um grande polo educacional do Brasil, e tem a fruticultura como um principal matriz de desenvolvimento econômico. Tanto é que a gente está buscando novas rotas de voos. Anunciamos o voo recente Recife-Salvador, Salvador-Recife. Anunciamos o voo Recife-Petrolina, Recife, pela Latam. Eu falei até ontem com o presidente da Latam, Jerome, e em breve a gente deve estar tendo a retomada desse voo, que é muito importante para a gente poder, além de baratear as passagens na região, a gente ter mais alternativas de voos para Petrolina. Como também tivemos a oportunidade de investir mais de 70 milhões de reais no aeroporto de Petrolina no ano passado. A gente quer continuar investindo através das concessionárias, que quem administra lá é a CCR, que a gente está dialogando da possibilidade de investimentos, e é uma região fundamental para o desenvolvimento do Nordeste e do nosso estado de Pernambuco. Ministro de Petrolina, a gente volta aqui para Brasília. Vamos lá para a Rádio Nova Brasil FM, porque a Ariane Bittencourt já está nos esperando também. Oi, Ariane, bem-vinda. Bom dia. Oi, Karine, bom dia para você, bom dia, ministro, obrigada pela oportunidade. Ministro, eu queria aproveitar esse momento para falar um pouco com o senhor sobre política. A gente sabe que temos hoje um Congresso muito alinhado à direita e que, por vezes, oferece alguma resistência, não é, a alguns dos textos colocados e defendidos pelo governo. O senhor é pré-candidato ao Senado Federal,
nas eleições do ano que vem. E eu gostaria de perguntar se essa candidatura do senhor ela é para fazer frente a essa tendência que a gente tem visto de avanço, não é, dos partidos de direita, de centro-direita no Senado que inclusive por vezes coloca aí na mira ministros e a própria atuação do Supremo Tribunal Federal. Olha, primeiro é muito importante que a gente possa fazer um enfrentamento na política, mas sobretudo no campo das ideias. Eu acho que essa polarização é muito ruim para a democracia e é muito ruim para o Brasil. Eu acho que há um cansaço da sociedade brasileira em relação a essa disputa radicalizada. Eu acho que as pessoas querem saber de oportunidade de emprego, de desenvolvimento econômico, de fortalecer a democracia, de fortalecer a liberdade de imprensa, fortalecer as nossas instituições e fazer com que o Brasil, de maneira coletiva e de maneira conjunta, a gente possa avançar no desenvolvimento econômico e no desenvolvimento social. Eu acho que a política é um instrumento de construir cidadania e a política, sim, é um exercício de esperança, porque eu digo sempre que acreditar no amanhã é a melhor forma de ser feliz. E eu tenho trabalhado muito, desde quando eu fui vereador do Recife, deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado, ministro agora do presidente Lula, e por entender que a política é um exercício de esperança e a gente trabalhar para que a gente possa construir um país mais justo, mais humano, mais solidário e efetivamente construir um Brasil dos brasileiros. E eu tenho trabalhado muito ao lado do presidente Lula para que a gente possa fazer as entregas que o nosso país precisa. E é o que está acontecendo. O Brasil voltou a crescer, o Brasil voltou a gerar emprego, gerar renda, tanto é que nós estamos com o menor desemprego da história do Brasil. Nós estamos tendo uma média de 3 anos de crescimento do PIB em mais de 3%, crescimento no setor de serviços, crescimento na indústria, crescimento no turismo, a Bolsa batendo recordes. Ontem bateu mais de 150 mil pontos, a inflação é controlada e isso tudo vai impactar fortemente no desenvolvimento do Brasil. Tanto é que nós estamos tendo o maior volume de concessões da história do Brasil ao lado da iniciativa privada, são mais de 300 bilhões de investimentos. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque eu quero ter o privilégio de ser candidato ao Senado e eu quero publicamente agradecer o apoio e a confiança do presidente Lula a nossa pré-candidatura ao Senado em 2026. Eu aprendi na vida que gratidão se retribui com gratidão e se o povo de Pernambuco nos der o privilégio de ser senador da República, nós vamos trabalhar muito por Pernambuco, mas muito pelo Brasil. Eu me sinto pronto, preparado para ser um senador que efetivamente represente o povo brasileiro e a gente possa dialogar com as pautas de interesse da sociedade. E aproveitar, Karine, a sua audiência para agradecer a muitos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, sindicatos, entidades, lideranças do movimento popular que têm nos ajudado e têm defendido o nosso nome para disputar o Senado em 2026. Entretanto, meu principal objetivo agora é continuar andando o Brasil e trabalhando para a gente poder fazer as entregas que o povo brasileiro precisa. Mas como diz minha filha, eu estou pronto e preparado para 2026. Tá certo, esse é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Ministro, vamos embora lá para Santos, vamos para o portal Tribuna de Santos, porque a Bárbara Farias também está com a gente. Oi, Bárbara, bom dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministro, bom dia aos colegas e a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo nessa manhã aqui no programa. Ministro, nós temos uma grande expectativa aqui no Porto de Santos em relação a 2 leilões, o STS 08, dedicado a granéis líquidos, e o Terminal Tecon Santos 10 para contêineres. A Petrobras recentemente solicitou o adensamento do STS 08 à Secretaria Nacional de Portos e enquanto a Secretaria analisa o leilão, o processo de leilão está suspenso. Eu gostaria de saber do senhor se há possibilidade realmente de suspensão do STS 08 e atendimento ao pedido da Petrobras
E em relação ao Tecon Santos 10, se o leilão vai ficar para 2026. O senhor vem dizendo que o leilão do Tecon Santos 10, a previsão era que acontecesse ainda nesse ano, assim como o STS 08. E gostaria que o senhor comentasse sobre esses dois terminais. Olha, primeiro, muito bom dia a você. Quero cumprimentar a todos que fazem a Tribuna de Santos. Bárbara, parabéns pelo trabalho. Olha, dizer primeiro em relação ao ST08, que é de granéis líquidos, e a gente sabe a importância daquele terminal para as operações de combustíveis, né, e de granéis líquidos para o Porto de Santos. O presidente Lula e a Casa Civil tomou uma decisão acompanhada da posição do nosso Ministério, da gente poder assumir a gestão do ST08 e a gente poder atender a Petrobras com um adensamento, onde a Petrobras vai apresentar nesses próximos dias um plano de investimentos para que a gente possa ter um conjunto de investimentos no Porto de Santos através do ST08. Dessa forma, a gente dá mais segurança nacional, a gente fortalece as operações da Petrobras e o Porto de Santos terá mais investimentos efetivos já a partir agora do início de 2026. Então, a nossa decisão foi suspender o ST08, o leilão. Essa é uma decisão do governo federal, uma decisão que partiu do presidente Lula e da própria Casa Civil, para que a gente pudesse atender a Petrobras e operacionalizar mais fácil o fortalecimento das operações de granéis líquidos no Porto de Santos. E em relação ao Santos 10, você sabe que esse é um leilão que já se arrasta há mais de 15 anos, é um leilão que já passou por muitas disputas e a gente vem tendo a determinação e a coragem de poder fazer esse leilão, que é um leilão, Karine, que tem muitos interesses, que é natural, porque vai ser o maior leilão da história do Brasil. Essa área, que é o Tecon Santos 10, vai mais que dobrar a capacidade de operações de contêineres no Porto de Santos, e a nossa expectativa é que a gente possa fazer ainda, eu estou trabalhando com esse prazo, entre o dia 15 de dezembro ao dia 30. Na próxima quinta-feira, eu terei uma reunião com o ministro Antônio Anastasia, que é um quadro muito competente do Tribunal do TCU, que você conhece bem. Faremos uma reunião sobre o Tecon Santos 10 e esperamos que nesses próximos dias, ele possa vir a apresentar o relatório e, a partir daí, ele ser votado no Tribunal de Contas. E a nossa posição é que nós iremos respeitar a decisão do TCU. O que o TCU deliberar, nós iremos acompanhar a decisão do TCU. A gente defende um leilão democrático, participativo, mas a gente defende também um leilão que não se tenha também um ganhador, que possa haver uma grande concentração de mercado. Porque você sabe que, às vezes, quando tem um operador com 50%, 60%, 70%, 80% da operação portuária, você termina concentrando o mercado, pode ter taxas mais altas e isso prejudicar as operações do porto. Mas eu estou muito confiante na decisão do TCU e nós vamos aguardar o desfecho para, a partir daí, a gente já marcar, penso eu, até final de dezembro, esse leilão que a gente espera investimentos de mais de 5 bilhões de reais. Ministro, e de Santos a gente vai agora para capital do mundo, né? Agora eu vou chamar de capital do mundo, porque Belém está aí no nosso foco, no nosso radar, e Belém agora está brilhando. Então vamos a Belém do Pará, vamos lá para a Rádio CBN com Ronaldo Santos. Oi, Ronaldo, bem-vindo, bom dia. Bom dia para você, bom dia para os colegas e também para quem está acompanhando o programa Bom Dia Ministro. E bom dia, claro, para o ministro. Belém está vivendo essa expectativa desse grande evento, desse evento importante da COP30 aqui em Belém, e a capital recebeu diversas obras, diversos investimentos, consequentemente também
obras e investimentos no Aeroporto Internacional de Belém e também no Terminal Portuário de Outeiro, no qual o ministro esteve presente para fazer a entrega dessa obra. Eu queria perguntar a respeito desse terminal, ministro. Esse terminal está pronto para receber navios, hotéis, os cruzeiros, né, que fazem essas viagens entre os continentes. Há uma previsão do uso desse espaço para outros eventos e para impulsionar o turismo, não somente aqui em Belém, mas em toda essa região amazônica? Olha, primeiro, Ronaldo, muito importante, eu tive o privilégio de estar em Belém, no Pará, no último sábado, acompanhando o presidente Lula, inaugurando o porto de Outeiro, que ele era um porto que ficava inoperante, né? Não tinha praticamente operações de navios nem de cruzeiros, e a gente está fazendo lá a recuperação daquele terminal para operações de cruzeiros, não só para a COP30, mas depois a gente poder ter Belém, o Pará, como a grande rota de cruzeiros do Brasil. Foram investimentos de mais de 250 milhões de reais, uma obra que foi feita em menos de 6 meses, foi a obra mais rápida da COP30, a obra mais rápida do PAC, e nós inauguramos no sábado com o presidente Lula. A ideia é que a gente possa transformar aquele porto num grande terminal de operações de cruzeiros do Brasil e do mundo, que vão, depois da COP30, visitar Belém. Como também a gente fez uma grande área de mais de 10 mil metros quadrados, que é um grande terminal de passageiros, e a gente espera que, passando a COP, a gente possa pegar esse terminal de passageiros e a gente fazer também centros de eventos, poder fazer movimentos com apresentação de artistas do estado e de todo o Brasil. A gente quer pegar aquela área como um grande hub de eventos culturais para estimular a cultura brasileira e, naturalmente, movimentar a economia turística do estado. Então, foi muito importante. A gente vai estar lá na COP30 na próxima segunda-feira, anunciando um conjunto de ações e investimentos que dialogam com a descarbonização, com a sustentabilidade, com a transição energética. Nós vamos estar lançando o Plano Nacional de Sustentabilidade para o setor portuário e da aviação, que dialoga com descarbonização, navios verdes, com uma melhor governança nas operações portuárias, que dialoguem com a agenda da sustentabilidade. A gente vai estar também discutindo o QAV, que a substituição do QAV para o SAF. O SAF é o novo combustível da aviação brasileira, que ele dialoga com a descarbonização. E um dado importante, ontem saiu o relatório que mostra que o Brasil teve uma redução, a menor redução de gases estufas dos últimos 16 anos. A maior redução. A maior redução de gases estufas da história do Brasil dos últimos 16 anos. Então, isso é um dado importante, porque mostra que o Brasil está comprometido, Karine, com a sustentabilidade e com a pauta ambiental. Por quê? Porque na hora que há um compromisso de Estado, você sabe que o mundo quer investir em grandes projetos que dialoguem com a sustentabilidade. O mundo quer bons projetos, o mundo quer projetos que dialoguem com a sustentabilidade, e o mundo quer projetos que deem rentabilidade. E o Brasil tem tudo isso. Por isso que o Brasil passou a ser um dos principais países à procura de investimentos. Investimentos em portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, petróleo e gás, saneamento. Então, o Brasil voltou com muita força, tanto é que o mercado internacional cada vez mais está procurando o nosso país. É isso, ministro. E agora a gente vai dar boas-vindas lá para o Portal Acta, lá de Maceió, que é a primeira vez que participa do programa aqui com a gente. Derek Gustavo, bem-vindo sempre, viu? Bom dia para você. Muito obrigado, Karine. Bom dia para você, bom dia, ministro, e a todo mundo que está acompanhando aqui o BDM. Ministro, eu queria perguntar a respeito também de portos. Eu vou continuar nesse assunto porque Alagoas tem um potencial turístico imenso. A gente recebe turistas todos os anos, tanto pelos aeroportos quanto pelo porto de Maceió. Há alguns dias, o terminal marítimo de passageiros do porto de Maceió foi a leilão, foi arrematado, quase cerca de 4 milhões de reais, cerca de 4 milhões de reais investidos durante 25 anos. E minha pergunta é, além desse leilão, além desse arremate, existe algum projeto para investimentos, para ampliação
da capacidade do porto de receber passageiros nos próximos anos? Exatamente, a gente está trabalhando nessa direção. Nós fizemos agora no mês de outubro um grande leilão de operação de cruzeiros para o porto de Maceió, que é um dos portos mais bonitos do Brasil. A gente vai ter, a partir agora do próximo ano, um conjunto de novas rotas de cruzeiro para Maceió, e além disso esse terminal ele será também utilizado como equipamento para que a gente possa fazer eventos. Além disso, a gente está trabalhando para ampliar as operações de cargas, granéis sólidos e granéis líquidos de Maceió, para que a gente possa estimular o desenvolvimento desse porto. Esse porto, vocês sabem que ele ficava dependente do porto do Rio Grande do Norte. Nós transformamos o porto de Maceió em um porto independente, onde agora ele tem a sua governança própria, e a gente quer fazer com que muitos investimentos cheguem para o porto, para que a gente possa estimular o desenvolvimento do estado de Alagoas. De Maceió para o Rio de Janeiro, vamos lá para a Rádio Antena Esportiva, Ronaldo Queiroz. Bom dia para você. Primeiramente, muito bom dia ao ministro, bom dia, Karine, bom dia a todos que nos assistem, aos companheiros aqui no programa Bom Dia, Ministro. Ministro, então, aqui no Rio de Janeiro temos o principal aeroporto, o Galeão, como a referência de transporte aéreo aqui na cidade, e o plano prevê, né, que o Galeão poderá alcançar até 30 milhões de passageiros em 3 anos. Gostaria de saber quais investimentos, né, quais os principais investimentos que o senhor pretende, o Ministério do senhor pretende, em relação a esse aumento, né, essa alavancagem, em relação à pista, terminal, carga, e até a questão da nova concessão do Galeão, né, que tem a previsão de um pagamento de 20% maior, né, da questão bruta até 2039, e como foram definidas essas condições e o impacto esperado, né, nas questões de tarifas, serviços e investimentos. Olha, muito boa pergunta. Primeiro, cumprimentar você, a todos que fazem o estado do Rio de Janeiro, dizer que a aviação no estado é uma prioridade nossa. Tanto é que a gente está fazendo um conjunto de investimentos em mais de 500 milhões de reais no aeroporto de Santos Dumont, e no Galeão nós teremos nesses próximos anos investimentos também de mais de 1 bilhão de reais, desde novos terminais de cargas, hotéis, infraestrutura na requalificação do aeroporto. E vou lhe dar um dado: quando nós assumimos o Ministério, em 2022, nós tínhamos tido no Galeão 4 milhões e meio de passageiros. Esse ano nós vamos fechar o ano com mais de 14 milhões de passageiros. Tanto é que a gente está batendo recorde no turismo internacional, e mais estrangeiros indo visitar o estado do Rio de Janeiro. Essa concessão ela estava com muita dificuldade do ponto de vista operacional, de receita versus despesa. A gente conseguiu chegar a um acordo ao lado do Tribunal de Contas da União, através da Câmara de Consenso, onde a gente buscou uma alternativa, e a gente espera que a gente possa agora, em março, fazer o leilão do aeroporto do Galeão, e a gente ter naturalmente o concessionário operando. E toda a tendência é que permaneçam os operadores atuais, até porque eles estão fazendo um belo trabalho e querem cada vez mais fazer investimentos no aeroporto do Galeão. Então nós estamos confiantes em fortalecer cada vez mais a infraestrutura do aeroporto, e mais do que isso, fazer com que mais turistas e brasileiros viajem pelo aeroporto do Galeão, que é um dos aeroportos mais bonitos do Brasil. Ninguém pode contar a história do Rio sem nós falarmos em Tom Jobim, sem falarmos, né, no Corcovado, e também sem falarmos do Galeão, que é um ativo do povo do Rio de Janeiro. Sem dúvida. Ministro, vamos fechar essa primeira rodada com a Rádio Difusora de Paranaguá, no Paraná. João Ricardo Moura, bom dia. Bom dia ao senhor ministro, bom dia a todos que participam dessa entrevista. Muito prazer, me chamo João Ricardo, sou da Rádio Difusora FM 104.7 de Paranaguá, no litoral do Paraná. E a minha pergunta ao ministro é a seguinte: o Porto de Paranaguá vai receber investimentos de mais de 1 bilhão de reais e se tornar ainda mais competitivo, batendo recorde dia após dia. Qual que é a importância dessa obra para o escoamento da produção nacional e como esse avanço representa o trabalho que o senhor vem realizando à frente do Ministério? Muito obrigado. Primeiro,
cumprimentar você, João. Nós estamos vivendo um grande momento no Porto de Paranaguá. Hoje nós temos lá mais de 2 bilhões em obras em andamento. A gente agora acabou de fazer, pela primeira vez na história do país, o primeiro leilão de canal de acesso, como tão bem ele relatou. Isso vai dar previsibilidade, isso vai dar governança. Como é essa questão do canal de acesso? Você tem um porto e você tem o canal onde as embarcações chegam. E o que é que acontecia? Todo ano, o presidente do porto ele tinha que fazer a dragagem, a sinalização e a manutenção do canal. Entra governador, sai governador, entra presidente do porto, sai presidente do porto. Todo ano tinha que fazer isso. Então, muitas vezes ficava dependendo da autoridade portuária. Agora não. Nós fizemos uma concessão por mais de 25 anos. Independente do presidente do porto ou do governador, nós vamos ter esse canal preservado, a dragagem feita, a sinalização feita, para que a gente preserve as operações e isso dê mais previsibilidade e governança para aquelas operações portuárias no Porto de Paranaguá. E a partir daí, a gente quer fazer também o grande leilão que a gente quer fazer em 3 canais: o canal de acesso do Porto de Itajaí, do Porto de Santos e do Porto da Bahia, porque dessa forma a gente vai dar mais governança nas operações portuárias do Brasil, já que é um setor que vem crescendo fortemente e batendo todos os recordes no país. Ministro, estamos indo para a nossa reta final e todo mundo quer perguntar de novo, inclusive eu. Boa. Vamos correr? Vamos correr. Então vamos correr, vamos direto voltar para a Rádio Nacional de Brasília. Renato Ribeiro. Ministro, o senhor tem participado ativamente aí, principalmente a gente está falando de obras importantes para a COP30, né? Para o senhor, qual o legado que o país vai deixar nessa COP30 aí? O senhor considera que, por exemplo, exploração da margem equatorial pode acabar atrapalhando aí esses debates em relação à COP30, a imagem do país? Qual o legado que o país pode deixar também? Olha, primeiro, no estado do Pará, é impressionante as transformações em infraestrutura que o estado teve. Foram mais de 5 bilhões de reais em investimentos no estado do Pará, que isso será muito importante para melhorar a qualidade de vida da população e a gente também ter novos equipamentos turísticos na cidade, que vai estimular que cada vez mais o turismo naquela região cresça. Concomitantemente, eu não tenho dúvida que a COP30 ela vai deixar avanços civilizatórios ao povo brasileiro, para fazer com que a gente possa ter no nosso dia a dia a necessidade de debater a pauta ambiental, que dialoga com a transição energética, com a sustentabilidade, e é isso que a gente precisa incutir na cultura do brasileiro para que projetos da iniciativa privada eles possam ter sempre um olhar que dialogue com a sustentabilidade, e que isso é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. E nós vamos ter que conviver com outros avanços, né? Esse debate da necessidade do Brasil descobrir petróleo, a gente tem que avançar nessa pauta, mas desde que se tenham as contrapartidas ambientais e que não tenham prejuízo ao nosso ambiente. O que a gente tem que buscar sempre é um desenvolvimento econômico, mas sobretudo com olhar para a sustentabilidade, pensando no desenvolvimento do Brasil. De volta a Petrolina, Rádio Grande Rio, Michael Galvão. Olá, amigos ouvintes internautas, estamos conversando com o ministro Silvio Costa Filho, você que acompanha o blog do Didi Galvão e o programa do Didi Galvão. Ministro, 2 perguntas em uma. Em que pé está a questão da hidrovia do São Francisco e como o senhor tem visto essa questão de alguns gestores e algumas lideranças políticas declarando o apoio à sua pré-candidatura ao Senado aqui no nosso estado de Pernambuco? Olha, primeiro, em relação ao Senado, agradecer a confiança. Aprendi na vida que gratidão se retribui com gratidão e, sobretudo, com muito trabalho. E é o que eu tenho procurado fazer, trabalhando de domingo a domingo para corresponder às expectativas do povo do nosso estado, levando ações e investimentos que efetivamente melhorem a qualidade de vida do povo de Pernambuco. E a hidrovia de São Francisco, nós estamos iniciando ainda
desse ano, os projetos já tem alguns parceiros privados que têm interesse em operar a hidrovia de São Francisco. Ela será muito importante porque vai ajudar no escoamento da produção da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, Alagoas, levando o escoamento da produção, por exemplo, a nossa fruta de Petrolina até Minas Gerais e subindo para a América do Sul. Então isso é muito importante para o desenvolvimento regional. Agora, na primeira semana de dezembro, nós estaremos aí em Petrolina lançando o IP4, que é um mini porto que já vai ajudar na hidrovia, que são investimentos de 60 milhões de reais. Eu espero que a gente possa conversar mais aí com o blog, com vocês e com o nosso querido Didi Galvão. É isso, Rádio Nova Brasil FM, Brasília, Ariane Bittencourt. Vamos lá, ministro. A gente está acompanhando as negociações que estão acontecendo entre Brasil e Estados Unidos para tentar reverter o tarifácio e tentar, de alguma forma, correr atrás desse prejuízo causado desde que essas tarifas extras foram aplicadas contra o Brasil. A gente tem acompanhado e acompanhou especialmente no começo de tudo isso, muitos produtos parados nos portos e apesar de tudo isso, a gente teve bons números, não é, da movimentação portuária, muito em razão da diversificação do comércio brasileiro. Agora, ministro, essas negociações todas, elas envolvem uma mistura, né, entre política e as questões propriamente comerciais e econômicas. Como que o senhor avalia o status dessas negociações com os Estados Unidos, já que a gente sabe que essa resposta passa por um trabalho transversal entre diversos ministérios, incluindo também a pasta que o senhor comanda hoje? Olha, primeiro dizer que foi um crime que o deputado Eduardo Bolsonaro ele cometeu com o povo brasileiro, porque eu acho um desserviço à sociedade brasileira você ir aos Estados Unidos e trabalhar para o governo americano taxar o povo brasileiro. Por quê? Porque, na minha opinião, o emprego, ele não é de direita, de esquerda, de centro, ele é do povo brasileiro. E na hora que você trabalha para taxar as operações portuárias brasileiras, taxar empresas brasileiras, a gente está trabalhando contra o Brasil. Então, isso, na minha avaliação, foi um desserviço ao povo brasileiro. Quis o destino que a gente tivesse um presidente Lula, que é alguém que tem responsabilidade cívica, que tem capacidade de diálogo, tivesse a oportunidade de, ao seu tempo, construir um diálogo com o povo americano e com o presidente Donald Trump. Eu acho que isso é muito importante para o Brasil. Rolou uma química, e rolou mesmo. O presidente Lula está muito feliz dessa relação com o presidente americano, que quem ganha é o povo brasileiro e é o povo americano. O Brasil tem mais de 200 anos de relação bilateral e não tinha sentido um deputado federal eleito com mais de 1 milhão de votos pegar o avião, ir para os Estados Unidos e ficar lá trabalhando contra a economia brasileira. Eu acho que foi um desserviço, mas graças a Deus conseguimos contornar. Foi uma excelente reunião que o presidente Lula teve com o presidente Donald Trump, e a gente espera que nessas próximas semanas os Estados Unidos possam rever algumas imposições de taxas que fez para poder ampliar as operações com o Brasil. Mas graças a Deus, apesar de tudo isso, a gente deve ter um crescimento esse ano em mais de 3% nas operações portuárias no Brasil, e o setor de contêineres deve crescer mais uma vez, mais de 10%, estimulando a economia brasileira. Portal Tribuna de Santos, Bárbara Farias. Bom, ministro, eu gostaria de perguntar, porque o senhor comentou aí sobre a concessão do canal do Porto de Santos. Eu gostaria de saber se já existe uma previsão para o lançamento do edital e também se há expectativa ou a certeza de assinar o contrato do túnel Santos Guarujá ainda esse ano, em dezembro. Primeiro, em relação ao túnel, uma obra que demorou mais de 100 anos,
conseguimos fazer o leilão há 2 meses atrás, foi um sucesso, investimentos de mais de 5 bilhões de reais, que vai mudar completamente a radiografia econômica e social da Baixada Santista. A nossa meta é que o contrato ele seja assinado até dezembro, e eu tive recentemente conversando com a construtora, que teve institucionalmente no nosso ministério, e a nossa expectativa é que entre o dia 15 de janeiro a dia 30 nós possamos estar iniciando a obra. Então o presidente Lula vai estar no estado de São Paulo lançando a pedra fundamental para que a gente possa ter o início da obra do túnel Santos-Guarujá, fundamental para a região, e uma obra que vai gerar mais de 2.000 empregos diretos e indiretos e estimular fortemente a economia da região. Aliás, maior túnel da América Latina? O maior túnel da América Latina, é o primeiro túnel submerso do Brasil, e isso vai ser muito importante para o desenvolvimento do porto e, sobretudo, levar mais qualidade de vida a toda a região. Sem dúvida. De volta a Belém do Pará, Rádio CBN, Ronaldo Santos. Bom, ministro, eu vou continuar a falar a respeito dos portos, né, já que o estado do Pará, assim como a região norte, precisa muito dos rios para se locomover. Eu queria que você falasse um pouco sobre os investimentos futuros que esse setor vai receber aqui na região, tanto no ponto de vista ali para o turismo, mas como também para a economia e para a mobilidade das pessoas que moram aqui na região amazônica. Olha, primeiro a gente está trabalhando muito para avançar no fortalecimento do Porto de Belém. Você sabe que o Porto ele está passando por um grande volume de investimentos. Hoje nós temos mais de 300 milhões em obras. Nós estamos requalificando o Porto para que a gente possa receber ainda mais operações portuárias para estimular a economia do Estado. Como também toda a parte das docas, a gente fez ali grandes investimentos e a gente está requalificando os galpões. Ficou todos prontos, onde a gente fez bares, restaurantes, lanchonetes, cafeterias, centros de arte para que o turista possa ir visitar esses galpões. Então isso dialoga com o turismo da região. E um dado importante é que o Porto, a gente fez uma parceria com o Hotel Vila Galé. Então a gente tem dentro dos terminais portuários agora um hotel. Então a gente quer fazer daquele porto um porto-cidade, não só para receber grandes navios e movimentar a economia local, como também a gente quer fazer operações portuárias que vão dialogar com a agenda do turismo da região. Fazer um glossário aqui rapidinho. O senhor falou várias vezes em requalificação. Requalificação é modernização? Modernização, melhoria da infraestrutura, readequação de projetos que podem ser ampliados. Então, ou seja, é modernização do equipamento existente. Maravilha. Vamos seguir então, ministro. Vamos para Maceió, vamos lá para o portal Acta. Derek Gustavo. Obrigado, Karine. Ministro, eu queria falar com o senhor agora sobre investimento em malha aérea, porque aqui em Alagoas a gente não tem voos diretos para muitas capitais do país, por exemplo, o que acaba encarecendo passagem, porque depende de escala, enfim. E nós temos 2 aeroportos em construção no interior do estado. Queria que o senhor pudesse falar um pouquinho a respeito disso, do que está sendo planejado pelo Ministério para ampliar a malha aérea aqui em Alagoas. Olha, eu devo estar agora no final do mês de novembro aí em Alagoas, visitando o aeroporto de Maragogi. É um aeroporto que o Estado tem sinalizado que ele ficará pronto agora no mês de abril, e ele será muito importante para o desenvolvimento do litoral de Alagoas, que para mim é um dos litorais mais bonitos do Brasil. Então a gente está, além disso, buscando novas operações com as companhias aéreas. A Azul, a Gol e a Latam sinalizam em ampliar mais voos para o estado de Alagoas, já que o estado hoje vem tendo um crescimento no turismo em mais de 15%. A gente hoje tem mais de 10 mil leitos sendo construídos no estado de Alagoas, e é por isso que a gente quer fortalecer a aviação, não só a aviação para o aeroporto de Maceió, como também a gente quer fazer a diversificação, levando voos direto de Brasília para
Maragogi, voos de São Paulo, voos do Rio, que a gente espera transformar Maragogi numa nova Trancoso e fazer com que mais turistas de todo o Brasil possam ir a Alagoas, parando ali já no aeroporto de Maragogi. Nada mal, hein, ministro? Rádio Antena Esportiva, Rio de Janeiro, Ronaldo Queiroz. Bom dia novamente, ministro, e a todos que nos assistem. Bem, eu falei anteriormente sobre a questão de aeroportos, né, aqui no Rio de Janeiro, Galeão, enfim. Agora tratando a situação a questão portuária aqui no Rio de Janeiro. Ministro, o Porto do Rio de Janeiro registrou um crescimento de cerca de 27,48% na movimentação de cargas entre janeiro e abril desse ano, alcançando até a marca de 5,4 milhões de toneladas. Nessa linha de raciocínio, eu gostaria de saber se há uma expectativa de novos investimentos ou concessões, né, para ampliar a capacidade e atrair mais cargas para o estado do Rio de Janeiro. Olha, nós estamos trabalhando muito pelo Porto do Rio. Nós estamos hoje com mais de 300 milhões de investimentos públicos do próprio Porto do Rio de Janeiro, investimentos em dragagens, investimentos em requalificação do mole. O Porto do Rio ele é muito estratégico e a gente está querendo retomar o seu protagonismo perante o mercado internacional. Além disso, nós fizemos no início desse ano o leilão do ITG 29, que é na área do meio, onde a gente vai fazer uma grande operações de minério de ferro. Então, são investimentos de mais de 3 bilhões e meio, muito estratégico para o Porto do Rio. E, além disso, a gente espera fazer alguns leilões de terminais para que a gente possa fazer a ampliação de operações de granéis sólidos, de granéis líquidos, aumentando ainda mais a movimentação do Porto, já que ela vem crescendo substancialmente, como você tão bem disse. Nós crescemos mais de 25% em 2024, esse ano vamos crescer mais de 20%. Isso tudo está fortalecendo muito as operações portuárias no Porto do Rio, estimulando muito a economia local. Ministro, queria ouvi-lo rapidamente sobre a aviação civil, a aviação regional. Porque o senhor mencionou aí Maragogi, né? Outros colegas mencionaram lá em Pernambuco, lá Petrolina, que está tendo voos. Queria saber do avanço dessa aviação regional, porque a gente tem um potencial enorme no Brasil, um potencial turístico, né? E às vezes as distâncias são longas, né? Há essa necessidade de chegar mais rápido, né? Para aproveitar mais também. Então, eu queria saber como é que está, qual é o cenário hoje dessa aviação regional? Olha, primeiro estou animado com o crescimento da aviação regional e é uma prioridade do nosso governo. A gente está fazendo hoje mais de 20 aeroportos regionais no Brasil, com obras em andamento. Novos? Novos e aeroportos que estão sendo reformados. Como também a gente vai fazer agora o leilão do Ampliar, que será agora no final do mês de novembro, possivelmente dia 27, onde a gente espera fazer o leilão de mais 19 aeroportos regionais. Então, ao total, serão mais de 35 aeroportos que serão reformados ou novos aeroportos com olhar para a aviação regional do Brasil. Por quê? Porque isso é importante para o turismo de lazer, mas, sobretudo, para o turismo de negócios, já que a gente tem regiões que o agronegócio está crescendo muito no Brasil, regiões do setor proteína animal, entre outros ativos que a gente tem na economia brasileira. Então, a aviação regional é uma prioridade do nosso governo, como também a gente está trabalhando para ampliar novos voos regionais por todo o Brasil. Um dado importante, a Latam anunciou recentemente a compra de aviões da Embraer, até 74 aviões que a Latam vai comprar, e muitos desses aviões farão a aviação regional. Então, estamos trabalhando muito para poder fortalecer a aviação por todo o Brasil, não só para os grandes centros populacionais, para as grandes capitais no Brasil, mas o olhar da aviação regional, ele é muito estratégico para o desenvolvimento do Brasil. Só para a gente dar um gostinho, assim, a gente pode esperar voo de onde para onde? E ele dá um dado, para você ter uma ideia, a gente está hoje fazendo mais de 10 bilhões em investimentos nos aeroportos brasileiros. É o maior volume de investimentos públicos e privados na aviação do país, ou seja, é um grande investimento na reestruturação
dos aeroportos brasileiros. E a gente vai ter voo para Brasília, Governador Valadares, em Minas Gerais. A gente espera ter voo São Paulo, Barreiras, na Bahia, que é uma região onde o agronegócio tomou de conta. A gente espera ter voos, né, do Paraná para Ribeirão Preto ou para outros destinos que a gente está fazendo, exemplo do aeroporto de Olímpia, que a gente espera fazer o aeroporto de Olímpia. Então, tudo isso dialoga com a agenda regional de todo o Brasil. Maravilha. Para a gente fechar, quero saber da carteira de leilões, tá? Tem muito leilão ainda esse ano. A gente, antes de começar o programa, ele estava me falando aqui dos leilões. Falei, não vai dar tempo esse ano. Vai dar tempo. Vai? A gente só para quando termina. Vai Olha, ter o quê? Primeiro te dar um dado, né? A Lei dos Portos, ela foi criada em 2013. De 2013 a 2022, nós tivemos 41 leilões no Brasil, com investimentos na ordem de 8 bilhões de reais. Nos 4 anos do nosso governo, liderado pelo presidente Lula, nós faremos mais de 60 leilões no Brasil, o equivalente a mais de 35 bilhões de investimentos. Então, já fizemos 26 nesses 2 anos à frente do Ministério e a gente espera fazer, nesses próximos 1 ano e meio, o equivalente a mais de 25 leilões. A exemplo do Santos 10, que será o maior leilão da história. Vamos fazer a hidrovia do Paraguai, que será a primeira concessão hidroviária da história do Brasil, entre outros leilões que vão fortalecer ainda mais o setor portuário brasileiro, um setor que tem crescido em média 5%, um setor que tem batido recordes. No ano passado nós tivemos mais de 1 bilhão e 300 milhões de movimentação de toneladas nos portos brasileiros e vamos continuar crescendo, trabalhando muito para que a gente possa não só fortalecer os grandes portos, mas também estimular novos portos ou portos que precisam ser estruturados por todo o Brasil. A exemplo do Nordeste, do Norte e de outras regiões, porque eu sou um apaixonado pela geração de emprego e renda. Eu digo sempre, Karine, que eu sou um defensor dos programas sociais. Eu defendo o Bolsa Família, o ProUni, o Pronatec, o Minha Casa Minha Vida, o Gás para o Povo, o Pé de Meia. Todos são programas importantes, mas para mim o maior programa social do Brasil é emprego e renda. É isso que traz dignidade, traz felicidade para as pessoas. Tanto é que nós tivemos 2 milhões de brasileiros saindo do Bolsa Família e indo para o mercado de trabalho. Isso é muito importante porque o emprego traz dignidade ao povo brasileiro e é por isso que a gente tem que trabalhar ainda mais para gerar emprego e renda no Brasil e também fazer um grande programa de capacitação e qualificação profissional, que hoje a gente está com muita dificuldade, muitas empresas e indústrias querem contratar e não tem uma mão de obra qualificada. Eu acho que esse é um grande desafio que nós temos para os próximos 5 anos no país. Sem dúvida, quero te agradecer. Querida, parabéns. Mais uma vez, obrigada por ter vindo e quero deixá-la à vontade para fazer suas considerações finais. Nila, eu quero agradecer o privilégio de poder conversar com vocês na manhã de hoje. Estou muito animado e confiante com o momento que vive o Brasil. O Brasil vai dar certo, está dando certo. A gente voltou a tirar o Brasil do mapa da fome. O Brasil hoje é um dos países que mais cresce no mundo. O Brasil está tendo hoje uma grande oportunidade de diálogo com o setor produtivo, que está fazendo um grande volume de investimentos no Brasil, mais de 300 bilhões de investimentos só na área de concessões, e a gente tem que continuar cada vez mais trabalhando muito ao lado do presidente Lula para fazer com que esse país cada vez mais ele cresça, se desenvolva e possa fazer com que o Brasil possa ser efetivamente o Brasil dos brasileiros, com mais democracia, fortalecimento das instituições e automaticamente a gente ter um Brasil melhor para os brasileiros. Um Brasil com mais segurança, com mais oportunidade de trabalho, porque é aqui, Karine, que eu quero criar os nossos filhos, criar os nossos netos, e a nossa geração tem muita responsabilidade em sonhar com um Brasil ainda melhor para os brasileiros. Muito obrigado e contem com a gente lá à frente do Ministério. Vamos trabalhar. Tomara, ministro. Boa sorte aí na sua missão, tá? Quero agradecer também a todos os colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministro de hoje, sempre esperando revê-los aqui em próximas oportunidades, assim como o ministro está sempre convidado, que tiver novidade, pode falar com a gente, que a gente
esquematiza tudo aqui. Peço até desculpa pela cara de cansado. Cheguei ontem aqui do Recife, 1h30 da manhã. Mas estamos prontos. Vamos seguir para o Ministério para tocar a agenda. Deu tudo certo. Parabéns. É isso. Obrigada, ministro. Lembrando que para assistir, se você perdeu um trecho dessa entrevista e de outras concedidas pelo ministro Silvio Costa Filho aqui no Bom Dia Ministro e também de outros ministros, é só acessar o nosso canal no YouTube, o @canalgov, e recuperar todo o nosso conteúdo para você ficar por dentro de todas as notícias aí do Ministério de Portos e Aeroportos. É isso. A gente se vê então numa próxima. Quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é ele, Reinaldo dos Santos. Obrigada pela companhia.